Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Mais Respostas. Estou aqui com o Lucas Paulino para responder algumas dúvidas que vocês nos enviam. E hoje, Lucas, escolhi umas perguntas aqui, na verdade uma pergunta, sobre um assunto que eu gosto muito de falar, que é previdência privada. Nossa, esse tem bastante mito, hein? Exatamente, é por isso que eu gosto de falar, eu trago sempre aqui para o Mais Retorno, porque tem muito mito, tem muita gente que fica repetindo que nem papagaio, que a previdência não vale a pena e ponto final, e como se todas as previdências, né, todos os... É aquela história, né? Uma mentira iguais, né? Dita várias vezes se torna uma verdade, né? Exatamente. Então, assim, não é. Exatamente. Com exceção da poupança, que é igual em qualquer lugar que você faz, né? Cada investimento vai ter suas características. Então você pode ter lá uma previdência boa, uma previdência ruim, você pode ter um fundo normal bom, ruim, você pode ter uma ação boa, uma ação ruim, né? Então é legal, eu gosto muito de falar de previdência privada por conta disso, né? Porque tem esse mito ainda de que o pessoal espalha que previdência nunca vale a pena, é uma mentira. Na verdade vale a pena muitas vezes para muitas famílias, né? E por isso que essa pergunta aqui dá pra gente esclarecer bastante dúvidas que a Lúcia Padilha nos fez. E que inclusive a previdência ela vai ter benefícios que nenhum outro investimento vai ter, né? Exatamente. Mas enfim, a gente entra num detalhe depois. Vamos tirar a dúvida aqui da Lúcia, que provavelmente você vai entrar nessas questões aqui, Perfeito. Tá? Ela mandou pra gente o seguinte, ó. Qual a melhor previdência, né? O PGBL ou o VGBL? E aí ela perguntou, como eu faço para escolher? Porque realmente é uma dúvida bem chatinha que muita gente tem. E ela ainda pergunta, e se eu quiser trocar, depois eu consigo, né? Porque escolhi uma e agora, o que acontece, né? Então tá bem ampla assim essa pergunta, por isso que eu escolhi ela, né? E queria que você respondesse pro pessoal, então, começando, né? Qual que é a melhor, PGBL ou VGBL, né? Bom, perfeito. Eu vou até fazer uma analogia, previdência como se fosse um carro, ou seja, a previdência é um veículo para você chegar até o objetivo. E como todo carro, você consegue personalizar ele, né? Aí você deixa a aparência dele mais bonito, mais esportivo, mais normal, seleciona alguns apetrechos lá dentro do carro, né? A previdência é da mesma maneira, ela é um veículo que vai te levar até um local e você pode personalizar o que você vai querer, né? E tem 3 coisas que você pode personalizar em uma previdência, tá? Se ela vai ser PGBL ou VGBL, se ela vai ser progressiva ou regressiva, e qual vai ser o fundo de investimento previdenciário que ela vai aplicar, não é? Aí dito isso, aí você tem que ver quais são os seus objetivos e qual que é a tua situação atual, tá? E o que é importante, tá, pessoal? Às vezes você até já tem uma previdência privada, porque o gerente ele tem muita meta de colocar em previdência privada e tanto faz, se é PGBL, nem te pergunta qual é o melhor cenário. Olha, tem uma graninha aqui aplicada, vamos de previdência privada. Então já coloca sem saber qual que é o teu objetivo, né? E aí um outro detalhe que eu vou entrar, não é, que é a questão de se pode alterar ou não se você fez um erro lá atrás, ou ser uma nova, né? Mas vamos lá, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, tem que começar startar de algum lugar, né? PGBL ou VGBL? P ou V, né, para facilitar. Bom, aí vai depender do regime de como é que tá os teus ganhos, né? Então se você é uma pessoa que tem muito recurso, que você tem que pagar imposto de renda na fonte, vai valer a pena muito provavelmente uma P de pato, PGBL, não é? Por quê? Porque o PGBL vai ter uma característica tributária muito interessante. Imagina que você tem uma renda, não é? Que você paga imposto de renda na fonte, de 100 mil reais no ano, para facilitar aqui a conta. Númerozinho né? redondo. O PGBL, ele dá o benefício para você de você pegar até 12% disso, então pega lá 12 mil reais desses 100 mil que você ganha no ano e joga ele dentro de uma previdência. Quando você faz isso, você não vai pagar imposto de renda sobre 100 mil, você vai pagar imposto de renda sobre 88 mil. Ou seja, você tem um ganho tributário ali, você pega esses 12 mil, coloca dentro de uma previdência, não é? E depois no ano seguinte, qualquer coisa, você vai ter um ajuste ali na tua declaração de imposto de renda, às vezes um valor a receber, aí vai valer a pena. Ou seja, sobre rendimentos que são tributados, você tem essa vantagem no PGBL. Ah, Lucas, mas beleza, eu ganho 100 mil reais no ano, mas pô, eu sou um baita de um poupador, eu poupo muito mais que 12%, eu poupo 30%, né? Bom, então essa diferença, esses 18%,
Aí não vale a pena você colocar num PGBL. Aí você pode colocar, por exemplo, se quiser colocar tudo em previdência, num VGBL. Então, nesse caso, não é nem que a pessoa vai escolher um só e ponto. Ele vai poder fazer um pouquinho em PGBL, mas um pouquinho... Novamente, é o carro. E você vai customizando conforme a tua necessidade, conforme os teus objetivos, né? Então não é que é obrigatório, mas você tem que entender o benefício e a desvantagem. Então, PGBL até 12%. Você quer continuar colocando em previdência, aí você coloca a diferença desse valor num VGBL. O que é importante? Lucas, mas só por causa desse diferimento tributário, aí é sempre interessante dizer, o que vai acontecer lá na ponta final desse diferimento tributário, né? Bom, se você não está pagando hoje o imposto de renda no PGBL, o governo não é bobo, ele vai querer esse dinheiro em algum momento, né? Lá na frente, seja daqui 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a hora que você for resgatar esse PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre o valor total. Que o governo entende, bom, você deixou de pagar o imposto de renda hoje, mas em algum momento você vai ter que pagar, você vai pagar lá na frente. Então no PGBL, imagina que você aplicou durante 10 anos aí esses 12 mil reais, vamos fazer uma continha simples, vamos colocar juros aqui, né? Você juntou 120 mil reais. Você vai pagar imposto não sobre o lucro, igual você está acostumado, você vai pagar imposto sobre os 120 mil reais. Tá? Já no VGBL, não é? Vida ali, você vai pagar imposto de renda somente sobre o lucro. Então vamos supor, dentro dessa mesma regra, esse 120 mil virou ali 200 mil reais, né, no tempo, você vai pagar o imposto de renda ali sobre os 80 mil reais e não sobre os 200 mil reais. Então você tem que entender isso aí, porque senão lá na frente você vai ter um pênalti. Imagina agora a pessoa que ela, sei lá, poupou esses 30%, que nem eu comentei, de 100 mil, ela poupou 30 mil, já colocou tudo num PGBL. Poxa, lá na frente você vai ter que pagar imposto de renda sobre tudo. E não vale a pena, só vale a pena sobre aqueles 12%, porque não foi abatido 30% na tua declaração anual. Então não faz sentido. Novamente, o carro customizado. Essa é a maior dúvida. Então leve em conta o que você tem de tributação. Por exemplo, para um empresário que vai receber via distribuição de dividendos 100% do que ele ganha no ano, 100% que vai valer a pena somente um VGBL. Ele não tem desconto na fonte. Então joga tudo dentro de um VGBL. Então entende como é que está a sua situação hoje de ganhos, né? Entende o tanto que você consegue poupar, que aí você vê o que vai mais fazer sentido ou não no PGBL ou no VGBL. Lembrando que lá na frente vai ter consequências. Né? Entendeu isso? Matou a pau. Próximo agora, progressivo ou regressivo. Esse também é uma baita de uma dúvida que o pessoal tem. Tá? O progressivo ele funciona, imagina a tabela de imposto de renda, né? Ela vai funcionar desde lá dos 7,5% até os 27,5%. Então conforme maior o resgate que você fizer, né, maior vai ser ali o teu pagamento de maior a alíquota. Então, assim, previdência a gente entende que é um investimento para médio e longo prazo. Então, assim, se dentro de todas as simulações que você fez, o progressivo, a alíquota progressiva vai ser a melhor aplicação para você, provavelmente não era nem para você estar em previdência. Porque previdência não é um recurso normalmente para se utilizar no curto prazo, né? Então, assim, progressivo é o que normalmente em várias simulações que a gente já fez já com milhares de clientes, é o menos vantajoso, porque como é um investimento objetivo de longo prazo, não faz tanto sentido. Pô, você vai ter uma alíquota ali de 27,5% eventualmente, gastando pesado, não vale a pena. Já o regressivo, qual que é a vantagem do regressivo? Você tem hoje uma alíquota que começa em 35%, começa bem salgado, é bem salgado 35%, nenhum outro investimento tem uma tributação dessa. E cada 2 anos vai cair no 5%. Então passou 2 anos, sai de 35% para 30%. Passou mais 2 anos, sai de 30% para 25%. Até chegar lá em 10 anos, você está na alíquota mínima de 10% de imposto de renda. E poxa, pensa só, qual o investimento que tem alíquota de 10% hoje no Brasil? Nenhum. Né? A alíquota mínima dos investimentos tributados, o mínimo é 15%, depois você vai ter os isentos de IR. Né? Então, pô, é uma baita de uma vantagem, você vai ter ali 30% menos de imposto comparando com investimentos que são tributados. Então, assim, a tabela regressiva, ela vai valer muito mais... Pô, Lucas, mas pode acontecer, a gente sabe, de eu morrer no meio do caminho, né? Meus herdeiros vão ser tributados lá, se eu contratar depois de 1 ano, eles vão ser tributados em 35%? Não. Isso, inclusive, é algo que poucas pessoas sabem. Quando você vem a falecer, isso acontece com todo mundo um dia, né? Mas se acontecer de maneira precoce, os teus herdeiros, eles vão receber na alíquota de 25%. Então, se eu morrer dali 10 dias,
eles não vão pegar a de 35, eles vão pegar no máximo a de 25, não é? Então, ou seja, é uma alíquota já competitiva se for comparar com a progressiva, que o teto é 27,5. Então acaba sendo vantajoso. E aí, bom, eu falei para vocês de PGBL ou VGBL, eu falei de progressivo ou regressivo, e agora eu vou falar do fundo de investimento. Aí tem uma baita de uma vantagem que assim, ó, é o que eu falei para você, que é sensacional, nenhum outro investimento tem. A Previdência, você pode escolher um fundo de investimento X, e se você não estiver gostando do rendimento dele, você pode migrar, fazer a portabilidade para o fundo previdenciário Y, e você não paga nenhum imposto de renda, porque você não está realizando lucro. Normalmente todos os outros investimentos, se você não está gostando dele, você tem que resgatar. Você tem lá 100 mil reais, resgatou, aí você vai ficar com 98 mil reais na conta porque você deve pagar imposto de renda. Aí você aplica 98 mil reais e vai começar a render sobre isso. Ou seja, não deixa render no efeito do juros sobre juros. A Previdência não. Você tem 100 mil reais numa Previdência, não está gostando da performance daquele fundo previdenciário, quer migrar para um outro, é só você solicitar a portabilidade, esses mesmos 100 mil vai continuar rendendo em um outro investimento. Ou seja, você não toma aquela penalidade de ficar pagando imposto de renda quando você não gosta da performance. E você pode migrar para quantos fundos você quiser. Imagina que você tem 100 mil numa Previdência, se você quiser, você pode diversificar em outras 10 Previdências diferentes, cada uma com 10 mil. Ah, não gostei, ficou uma diversificação ruim, junta tudo de novo. Então assim, quando se fala de fundo de previdenciário, é ultra customizado, né? Novamente, é como a Previdência é como se fosse um carro, né? Um veículo para te levar nos seus objetivos. E aí você pode ir customizando conforme você desejar. Então, você pode migrar pode colocar uma parte em um fundo de investimento da fixa, outra parte num fundo de investimento de ação, outra parte num fundo previdenciário multimercado, e aí você faz uma cesta de fundos previdenciários, e que é interessante, né? Você não paga o come cotas. Então você só vai pagar imposto de renda quando você resgatar lá na frente. Ou seja, você portabiliza e não paga imposto de renda. Você está posicionado nele e não tem come cotas. Então assim, risco dizer que o governo nem gosta muito dessa categoria de investimento, que ele nunca consegue dar uma bocanhada ali enquanto você não resgatar o teu investimento. Então ele é bem interessante, ele é bem customizado. Aí, é que eu nem sei se eu respondi tudo que ela queria falar, né? Quais foram mesmo? A última pergunta é se ela tomou uma decisão errada, né? Ah, e aí, perfeito. Como é que ela pode mudar de ideia? A gente falando de fundo previdenciário, que nem a gente já comentou, é simples, né? Aí agora a gente vai entrar na questão do PGBL ou VGBL, progressivo ou regressivo. Se você tem um P, você só pode migrar para os outros PGBL. Se você tem um V, você só pode migrar para outros VGBL. Ah, Lucas, mas o que acontecia comigo? Eu era um cara que era assalariado, então só tinha um PGBL, e agora, eu sou uma pessoa que abriu uma empresa, abriu uma franquia, por aí vai, só recebo via distribuição de dividendos, e para mim não faz mais sentido. Bom, então faz o seguinte, congela aquela tua PGBL, né? E se você quiser fazer novos aportes, você faz numa VGBL. Você não consegue tirar da P e mandar para V, portabilizar para V. Você vai ter que resgatar tudo do PGBL para mandar para o V. Mas, poxa, entendendo que às vezes nessa PGBL, às vezes você contratou um regressivo, tá ali em 8 anos ainda, espera ele maturar ainda para quando completar 10 anos, eventualmente você resgatar ou deixar ali mesmo e migrando para outra se fizer mais sentido para você, ou seja, não mexe, né? Então entre PGBL e VGBL você não consegue portabilizar. Uma vez feito, só resgatando mesmo para ir para outra. Agora de progressivo e regressivo aí você consegue fazer uma movimentação sim. Se você está na alíquota progressiva, ou seja, teoricamente aquele investimento mais para curto prazo, putz, me arrependi, eu mudei, agora eu quero ir para uma de longo prazo que é o regressivo. Aí você consegue mudar. Mas uma vez no regressivo, não é? Aquela alíquota que começa com 35 e vai para 10, você não consegue voltar para o progressivo. Ah, mas eu já fiz direto no regressivo. Então beleza, não consegue mais mudar. Você não consegue voltar para um PGBL, progressivo, aliás, desculpa. A única coisa que você consegue fazer é você tá no progressivo, você consegue ir para o regressivo, né? Agora do regressivo para o progressivo você nunca vai conseguir. Então é isso. Então falei se é reversível ou não PGBL e VGBL, não é. Falei do progressivo e do regressivo. Progressivo você pode ir para o regressivo, do regressivo você nunca pode voltar, não é? E fundo de investimento, aí você tem total liberdade para movimentar quando quiser. E que dá para pesquisar na plataforma do Mais Retorno. E dá para pesquisar na plataforma do Mais Retorno, comparar ali, ver qual está entregando a melhor performance. Assim, pessoal, esse eu tocou num ponto muito sensível, Felipe. Tem muita previdência ruim. E que é aquela história que a gente falou, acabou de comentar, né? Que uma mentira contada várias vezes começa a aparentar que é uma verdade, mas não é.
Tem muitas previdências, fundos previdenciários ruins, mas tem alguns, infelizmente não são muitos, mas tem alguns fundos previdenciários muito bons, com performances assim, excelentes. Você pode migrar esse teu plano para esse outro aqui, você não precisa resgatar. Porque às vezes você resgatando, vai acontecer aquilo que eu comentei com você, de você paga imposto de renda, aí você vai alocar um valor menor naquele investimento, às vezes você não vai conseguir no efeito de juros sobre juros. Tem que analisar caso a caso. Mas um primeiro passo que eu daria, se eu não estou gostando da minha previdência, é, calma aí, deixa eu tentar portabilizar para uma outra. E se mesmo assim você vê, pô, não estou contente, não está legal, aí sim você resgata, entendeu? Mas faz essa comparação, faz essa portabilidade. A gente inclusive fez até um estudo, se eu não me engano, do rendimento das previdências, né? Mais ou menos o tanto que elas rendem. Qual que é mais ou menos? 90% do CDI, 80% do CDI dos grandes bancos? Cara, não me lembro agora. Mas assim, pessoal, o que a gente entende como piso é pelo menos 100% do CDI. As previdências dos grandes bancos, elas vão render, tem diversos estudos, você pode pesquisar aí na internet, 80%, 90% do CDI em média. Poxa, você está deixando de ganhar ali 10, 15, 20% do CDI por nada, né? Faz essa portabilidade, entende como é que é o rendimento disso e lá na frente aí você decide, não, eu vou resgatar ou não, olha, tá muito bom essa performance aqui, eu vou manter aqui. Inclusive tá tendo recordes de saída de portabilidade de previdência dos grandes bancos para seguradoras independentes. A gente está vendo um movimento que o brasileiro está se conscientizando cada vez mais, melhorando a performance. Assim, quando você... E às vezes a pessoa pensa, pô, mas deve ser muito chato fazer portabilidade, deve ser muito difícil. Isso é muito simples. Às vezes tão mais fácil do que você fazer uma portabilidade do número do teu celular, né? Você solicita lá para o teu gerente ou para o teu assessor, ele faz isso aí em 5 minutos. Muitas plataformas você só dá um ok ali pela tua conta de cliente, já é portabilizado já em questão de 1 minuto. Então assim, você não precisou sair da tua casa, você não precisou enviar um monte de papelada, você deu um ok ali, pronto. Em 15 a 20 dias está 100% portabilizado, isso está 100% ok. Inclusive, se tiverem dúvidas, tá, de como fazer isso, se eventualmente quiserem uma segunda opinião, a gente aqui no Mais Retorno tem diversos especialistas que eventualmente aí pode ajudar. Pode mandar ali nos comentários, pode entrar ali no Mais Retorno, mandar uma mensagem que a gente vai ficar à disposição para tentar ajudar, tá ok? Boa, viu como tem assunto para falar disso? O Lucas se Nossa, empolgou isso que eu bastante. estopei aqui, né? Mas assim, eu sei que é bastante coisa, agora ainda mais que o Lucas falou bastante, parece, putz, mas é muita coisa para tomar cuidado, muita coisa para prestar atenção antes de escolher. Então aqui no Mais Retorno a gente sempre tenta facilitar, né? E eu vou deixar aqui na descrição um link para um teste nosso que é exclusivo, é só a gente que fez esse teste aqui no Brasil, para te ajudar a tomar essa decisão. Você vai responder algumas perguntinhas bem rápido ali e ele vai já te dar a resposta se quais seria o PGBL, o VGBL, progressivo ou regressivo, o plano mais indicado para você, e ainda te manda por e-mail um materialzinho também para já te apresentar alguns fundos de previdência possíveis que podem ser interessantes. E claro, depois você tem que pesquisar e ver se realmente faz sentido para você mesmo. Mas o link está aqui na descrição. E com isso, né, eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo. Acho que esse aqui vai ser o nosso recordista de tempo. Mas se ficou ainda com qualquer dúvida, que nem o Lucas disse, deixa aqui nos comentários, nos procura por e-mail, pelo chat no site. Mande sempre dúvidas para a gente continuar respondendo aqui no nosso quadro Mais Respostas. Um grande abraço e bons investimentos. Até mais, um abraço. Tchau.